Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro. E o governo do Ceará, pessoal, uma reportagem aqui trazendo no G1, o governo do Ceará demite 42 militares que participaram de motins por deserção. Mais cedo, a questão de não anistia tinha sido aprovada, mas vamos falar sobre cada assunto desse. A greve é inconstitucional, proibido por lei federal. E com certeza esses militares, eles acabaram indo pelas lideranças que não eram para ser seguidas. De certa forma, o Cabo Sabino, ele é responsável pela demissão desses 42, mais julgamento de quase 300 soldados. O batalhão da polícia, só da Polícia Militar, formado por mais de 20 mil homens, apenas menos de 400 se envolveram. E o Estado já tinha acordado e fechado o aumento de 6 categorias que representam os militares, apenas 2 mais radicais não aceitaram. E partiram para fazer algo que era literalmente fora da lei. Foram fechar quartéis, apreender carros da Polícia Civil, invadir escola, fechar comércio, atirar no senador maluco, mas é senador. E isso tudo prejudicou. Não ganharam nada. Tem 241 mortes que ficarão nas costas desses militares pela a omissão de não ir às ruas. É lamentável que são pais de famílias, mães de famílias, que foram orientados de forma errada, de forma equívoca. Se esses 242 que foram demitidos, mais os outros que serão processados, tudo isso é culpa do Cabo Sabino. E por um triz o capitão Wagner quase que também não leva a culpa. Porque ser opositor não é ser burro. Defender uma classe é preciso pensar primeiro nos outros do que em você. É ser estratégico. O governo disse que não ia. E não tinha como fazer. Já tinha amparo de governadores de outros estados. Do senador que representa a polícia, o Major Olímpio. Mesmo omisso, Sérgio Moro disse que era ilegal. E outras coisas. A lei foi seguida. Esses militares seguiram pessoas erradas. Foram induzidas a fazer atos de vândalos. Foram simplesmente impulsionados por questões eleitoreiras. Cabo Sabino é o culpado maior. E digo a vocês que o capitão Wagner só não se torna culpado maior ainda, porque viu que o negócio tinha saído do controle e pulou fora. E isso pode respingar na candidatura a prefeito dele em Fortaleza. Só o tempo dirá. Mas em consequência disso, 42 militares foram demitidos. A demissão ocorreu no mesmo dia da aprovação da proposta de emenda constitucional que proíbe a anistia a militares que aderirem aos motins ou paralisações. O governo do estado do Ceará demitiu 42 militares por deserção. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. Todos eles já estavam na lista dos 230 afastados por 120 dias durante a investigação do motim da categoria, que durou 13 dias no Ceará. Os militares são considerados afastados desde o dia 21 de fevereiro de 2020. Terão consequentes perdas da remuneração. As demissões ocorreram no mesmo dia da aprovação da PEC, que não anistiava os policiais amotinados. A proposta foi apresentada pelo governador Camilo Santana no dia 28 de fevereiro. No primeiro turno, 34 deputados votaram a favor da PEC e 2 votaram contra. E foram eles, o delegado Cavalcante do PSL e o soldado Noélio do PROS. 4 parlamentares estiveram na sessão, mas não votaram. Outros 4 não tiveram presentes. Engraçado que eu nem vi aqui André Fernandes.
A greve de policiais militares é inconstitucional. O entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. A anistia foi ao ponto mais reivindicado pelos policiais amotinados do Ceará, que não conseguiram. O governador foi resiliente, não ia dar anistia. O governador não deu a anistia porque outros governadores dos estados, meus amigos, e é bom que vocês saibam, que esses governadores não queriam que o governador aqui do Ceará anistiasse. João Dória, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Porque lá em seus estados isso poderia acontecer. A atitude imprudente do Zema, de Minas Gerais, que provocou isso. E não a má administração. 4.500 era o valor que eles iam ganhar até 2022. Mas eles queriam 4.923 mais a redução da jornada. Inviável. Não tinha como, porque já tinham concordado naquela primeira. Contudo, eles aceitaram encerrar o movimento sem qualquer possibilidade de perdão às infrações cometidas com a paralisação. Por que eles encerraram, Suderlan? Ou uma das duas. Ou encerravam isso e ser todo mundo preso, expulso. Mas houve uma negociação com o Estado. Alguns iam ter um julgamento justo. Eu já sabia que outra parte não ia ter isso, ia ser demitido. Os que atiraram em Cid Gomes e os que foram pegos em seus delitos, os presos. Tá aqui a reportagem falando. Leis. O desembargador-geral do Estado, junto com o juiz federal do Estado, já tinha emitido, em audiência de custódia, prisão dos tais. Não dava mais para aguentar. E para a decisão deles de acabar com a greve, eles tinham que entregar o Capo Sabino, que saiu preso algemado. Sendo que a atitude foi tão errada, tão vergonhosa, que a Polícia Militar do Ceará pediu desculpas por ter invadido uma escola. Sindicato da APOC, que é a APOC, da Polícia Militar, veio por meio desta nota se posicionar contra a abordagem de policiais militares na Escola Estadual Valdemar Falcão, no bairro Álvaro N, em Fortaleza. Inaceitável a postura da Polícia Militar na ação truculenta ocorrida na manhã da segunda-feira, na referida escola. Diante de fatos tão arbitrários por parte da Polícia Militar em um esforço sagrado, que deve ser a sala de aula, o sindicato denuncia esse abuso contra providência por parte do comando da Polícia Militar do Ceará, como também um posicionamento e providência por parte da SEDUC e do gabinete do governo do estado. Não podemos permitir que ações como essas voltem a ocorrer em nossas escolas. Então, meus amigos, ficou assim. Realmente não houve anistia. Ah, Suderlan, quer dizer que a polícia é toda errada? Não, a polícia não é errada. A polícia precisa ser valorizada, respeitada. Os bons policiais reconhecidos. Mas, infelizmente, quando a política partidária entra no espaço militar, ela causa mais desordem do que ordem. Esses militares que foram demitidos e os outros que serão julgados e processados, tudo é consequência de líderes sindicalizados, de corporações militares que provocaram isso. Era óbvio, todo mundo sabia, não só os cearenses, mas o Brasil todo, que boa parte desses policiais iriam sofrer penalidades e expulsões. Aconteceu. É lamentável, é triste. Sei que muitos deles queriam realmente lutar por direito, mas infelizmente foi guiados por líderes errados. Se você quer ser alguém político, quer lutar por uma causa, quer lutar pelo grupo, a primeira coisa que você tem que pensar é no grupo e não nos seus interesses egoístas. Já tinha um acordo, não havia necessidade de partir para outro, arriscando tudo ou nada. Foi uma ação precipitada, conselhos errados. O correto mesmo
era que o cabo Sabino assumisse toda a culpa. Ele, o capitão Wagner e outros que tiveram lá, assumisse todas as culpas para proteger e resguardar os soldados que o seguiram. Eles seguiram isso. E no final das contas, os próprios policiais foram os mais prejudicados por esses líderes que não sabem ser líderes e representar a sua categoria. Ser líder não é uma tarefa fácil, não. É uma pena que esses policiais tenham se demitido, como eu sei que provavelmente outros irão ser, mas que sirva de exemplo. Antes de você ouvir alguém gritar em um microfone e dizer que está por sua causa, procure saber até que ponto essa pessoa ela ia abdicar os interesses dela pelos seus interesses e não colocar vocês realmente em situação constrangedora ou complicada ao ponto de ser expulso numa corporação militar. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.